que o custo de produção por unidade é 30 menos x sobre 1000. X é a quantidade de bolas, ok? Então, 30 menos x sobre 1000 reais, né, tudo isso. Tudo isso aqui é reais, vamos dizer assim. É o custo. Portanto, é o custo unitário, né? É o custo por bola. Então, se tu quiser saber o custo de x bolas, né, de todas as bolas que você vai produzir, você tem que multiplicar x aqui fora, do custo. Aqui está a quantidade de bolas, aqui está o custo de cada bola. Quando você faz essa multiplicação, você chega nessa equação aqui, que você pode observar o x está ao quadrado. Portanto, ela tem uma estrutura completamente diferente das coisas que nós estávamos estudando na outra aula, tá? Eu só quero que você lembre que equação de primeiro grau é uma coisa que a gente passa para praticamente metade do 8º ano todo estudando, e dependendo da escola, se for várzea, metade do primeiro ano do ensino médio também. Então, a gente viu isso tudo em uma aula, né? Equações de primeiro grau. Mas é porque a gente já é mais velho, e se é um cara inteligente, a gente pode avançar. Mas, eventualmente, a gente vai voltar lá, ver alguns E também detalhes. eu já vi isso na escola, né? Ajuda também. Além disso. Muito bem. Equação de segundo grau também, a gente passa metade do nono ano todo fazendo, né? Bhaskara. Então, a técnica deve estar em algum lugar aí, com certeza está na sua memória. O interessante aqui vai ser as interpretações, que a professora fica mandando a gente fazer Bhaskara lá e não nos ajuda muito a interpretar o significado. Aqui eu vou ajudar. Eu acho que, para começar, a primeira coisa é você entender que o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Então, isso aqui é uma parábola. Muito bem. Temos um vértice aqui embaixo, né? Então, ela é diferente de uma reta, até pela sua consequência, né? Porque uma reta, ela vai do menos infinito ao mais infinito, sempre no mesmo padrão, sempre o crescimento homogêneo, e não para. Agora aqui, você tem o que seria uma volta, né? Você tem, então, um ponto de mínimo nesse caso. Portanto, em situações que você precisa de um ponto de mínimo, que você terá um ponto de mínimo, por exemplo, qual é o custo mínimo de uma empresa? Uma reta não vai ser interessante para avaliar aquilo. Tem que ser, no mínimo, uma parábola. Uma reta não vai fazer isso. Né? Porque daí pode associar, eu tenho uma função que me descreverá um ponto mínimo. Pronto. Então, eu já posso começar os estudos, né, para alguma coisa como custo mínimo ou qualquer coisa do gênero, assim. Muito bem. Beleza. Então, aqui nós temos uma equação de segundo grau. Ax quadrado mais bx mais c. Eu gostaria que você anotasse isso com essas letras A, B e C nessa ordem, porque a gente vai ver isso muitas vezes aqui, beleza? Então, quando você terminar de anotar, me fala. Y é igual. É essa aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c. Essa que eu circulei. Me lembro bem disso. Ótimo. Então, a gente vai poder fazer as coisas mais básicas mais rápido. Equações de segundo grau, elas, como eu acabei de ler, né, quadrado, x ao quadrado, elas têm esses termos quadráticos, e descrevem também situações bidimensionais, como, por exemplo, a área de objetos, né? Você pode se lembrar que, por exemplo, a equação da circunferência, do perímetro de uma circunferência, o perímetro, que é uma linha, que é uma coisa unidimensional, é 2πr, enquanto a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Ou seja, apareceu o quadrado lá. O perímetro de um quadrado é 4L, 4 vezes o lado, enquanto a área é L ao quadrado. Então, tudo que envolve... Oi? A geometria espacial vai usar isso, é isso? Isso. A geometria plana não precisa, né? No que? Não precisa? A geometria plana, nesse caso, dizendo. Precisa, porque o plano também tem coisas bidimensionais. O plano é um negócio bidimensional, se você parar pra pensar. Você usa fone de ouvido aí no seu... Não uso. Por que quer que eu use? É interessante, porque às vezes o Google Meet corta os áudios quando ocorre de falarmos juntos. Assim. Não, tudo bem. Agora eu tô sem aqui, mas na próxima, porque ele tá descarregado, na próxima eu coloco. Mas enfim. Mas você estava dizendo que para descrever o volume de uma esfera, você precisa do... Calma, desculpa, eu me perdi. Estava dizendo que para descrever o quê, você precisa do... Tudo que envolve área. A área do círculo, a área do... Exato. Isso. Muito bem. Mas volumes, então, pela lógica, né, vão envolver coisas tridimensionais, né? Tanto é que a equação da esfera, 4 terços πr ao cubo.
Muito bem. Variações de variações também são bem descritas com equações de segundo grau. Por exemplo, a aceleração. A aceleração é uma variação de uma variação, porque a aceleração é a variação da velocidade, que por sua vez é a variação da posição. Então, por exemplo, a equação que a gente aprende lá na física, o sorvetão, ele é uma equação quadrática, porque ele tem t ao quadrado aqui. Às vezes, lá na física, a gente tinha que resolver Bhaskara também. Eu tô me lembrando também disso. Exatamente. Por quê? Porque a aceleração é a variação da variação. Você lembra que na aula passada eu estava falando sobre uma variação homogênea, né? Então, às vezes, você tem uma velocidade constante, daí a variação é homogênea. Passou, digamos que o seu carro esteja a 60 quilômetros por hora numa estrada, que não tem semáforo, que não tem nada para frear, 60, passou uma hora 60, passou mais outra hora 60, beleza. Só que se você acelera, a coisa muda. Né? Porque a aceleração vai fazer você ir ganhando velocidade aos poucos. Por exemplo, a aceleração da gravidade, que a gente estuda bastante na física, 10 metros por segundo ao quadrado. Aquilo significa que a cada segundo, a sua velocidade numa queda aumenta 10 metros por segundo. Isso que significa a aceleração da gravidade ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você solta um objeto de um prédio, considerando a resistência do ar, passou um segundo, a velocidade dele está em 10 metros por segundo. Passou mais um segundo, está em 20 metros por segundo. Passou mais um 30 metros por segundo. Que, por sinal, 30 metros por segundo é 108 quilômetros por hora, que já é uma velocidade muito grande. Então, por isso que no vácuo é bem perigoso, que as coisas caiam na sua cabeça. Muito bem. 3 segundos de queda no vácuo é uma velocidade brutal. Então, beleza. Variação da variação, isso que eu queria que tu entendesse. Gráfico da função quadrática agora. Então, eu já falei que é uma parábola, né? Só que não adianta você saber que é uma parábola e esquecer disso na hora de fazer o gráfico. Porque o que acontece? Muita gente pega e, tenho 2 pontos, vou fazer meu gráfico aqui do x quadrado, faço uma reta. Não é uma reta. Se tem um quadrado, vai ser parábola, acabou. Você só tem que avaliar agora se ela vai ser virada para cima ou para baixo, se ela vai ser mais gordinha, mais magrinha, se ela vai ter raízes, e ela não vai ter raízes, se ela, onde que ela corta o eixo Y, onde é o vértice, essas coisas. Por exemplo, essa parábola aqui, virada para cima, simétrica em relação ao eixo Y, vértice, obviamente, no zero, já que ela é simétrica, ou melhor, no eixo Y, desculpa. Ela tem uma raiz só. Você saberia me dizer qual é a raiz dessa parábola? A raiz? Qual é o zero da função aqui? Do you remember? Não. O zero da função, a raiz, sempre o valor onde a sua parábola cruza o eixo X. Então ela está cruzando aqui, no zero. Bem, cruzar é uma palavra meio forte, né? Aqui ela está tangenciando. Onde ela encontra o eixo X, sendo mais preciso. Tá bom? Então, tá aí. Essa é a raiz, zero. X igual a zero é a raiz. Por quê? Porque se tu for lá na equação, colocar zero, vai dar zero. Então, só te dando um spoiler, né? Raiz, que são aquelas coisas que a gente encontra quando vai fazer Bhaskara, elas são aquilo que zeram a sua equação. Que no caso aqui é o próprio x igual a zero. Vai ter outras equações que vão ser outros números. Por exemplo, nessa aqui não vai ser x igual a zero. Menos 1 e 1. Isso, veja que é a parábola em si, ela é praticamente igual à que a gente estava vendo agora há pouco. Só que ela está deslocada para baixo, está deslocada uma unidade para baixo, uma unidade de altura para baixo. Isso não é coincidência, né? Olha só a equação, menos 1. Então você está fazendo essa translação vertical nela, uma unidade para baixo, beleza? Beleza. Ótimo. Bem, antes de continuar, cara, 2 coisas. Eu quero te mostrar um site. Eu preciso ir no banheiro, cara. Deixa eu te mostrar um site aqui. GeoGebra, é um site muito bom, matemático, eu adoro isso aqui. Eu odeio. Um amigo meu que faz engenharia me mostrou isso uma vez. Pois é. Esse site aqui, ele te permite, tu manja, eu não manjo muito, eu sei basiqueiros, compreender um pouco do comportamento da parábola, de qualquer função, na verdade. Por exemplo, digamos que a gente altere o valor do A aqui, olha só que interessante. Quanto maior o A fica, mais fina a parábola fica. E quando o A vai mudando, ela fica mais gorda. Até o ponto que o A fica negativo, ela vai para baixo.
Então, o A é o cara que diz se a tua parábola vai ser para cima ou para baixo. Uhum. Perceba que quando ele se aproxima do zero, olha só o que acontece. Ela vai ficando meio que reta em relação ao ponto de cruz eixo Y ali, ó. E aqui vira de fato uma reta. Tá. Por quê? Porque a equação é ax quadrado mais bx mais c. Então, se você zera o termo quadrado, vira uma Não equação tem da reta, olha quadrado. só. É, Não é? Isso aí. faz sentido. Então, beleza. Vamos ver o B aqui. O B, ele cria esse deslocamento meio que de certa forma parabólico do vértice, olha só. O vértice está fazendo uma parábola. Quando o B é zero, fica justamente ali no eixo Y. Faz sentido também, né? B0 simétrico em relação ao eixo Y, então, vamos gravar isso. Beleza? Uhum. E o C, não, tal qual o coeficiente linear, nas retas que nós estudamos na aula passada, é o valor que indica onde a parábola vai cruzar o eixo Y. Olha só, eu estou alterando o C e literalmente é o mesmo valor onde cruza o eixo Y, tá vendo? Quando chegar no zero, tu vai ver, ó. Passou no zero. E assim vai. Certo? Uhum. Então, é assim que funciona essas coisitas. Muito bem, cara. Bem, eu realmente preciso ir no banheiro agora. Eu vou Sim, fazer o certo. seguinte. Eu vou querer que você, então, copie essas coisas aqui. E se puder dar uma lida aí, vou puxar da memória, já basta, que nós já vamos fazer conta. Já volto, só um segundo. Então, tá. Tá.
Ok, muito bem. Anotou? Lembrou das equações? Se lembrei. Ótimo. Então, bem, o importante nesse primeiro momento aqui é entender, já que você anotou, e provavelmente vamos conseguir fazer as continhas sem maiores problemas, você lembrar uma coisa bem importante aqui, que é aquilo que eu estava falando. Quando a gente está falando de uma parábola, a gente está falando de uma coisa que cruza o eixo X ou não, né? Então, se você tem raízes, se você faz a Bhaskara e chega em alguma resposta, significa que essa coisa está cruzando o eixo X, ou seja, está chegando no valor y igual a zero, né? Y igual a zero. Portanto, nós estamos procurando isso. Vamos focar nisso. Muito bem. Entendi. A informação que eu vou obter é o ponto em que a parábola cruzou esse X, é isso? Exato. O ponto ou os pontos, né? Os Existe a pontos, possibilidade de serem dois. Por exemplo, aqui foi 2, o menos 1 e 1, como tu citou aquela hora, e aqui foi 1. Foi só o zero. Tá, então, Tudo isso tem a ver com o delta, né? Tu leu aqui? quando não há, quando há quando há só um resultado, ela não realmente cruza, ela só tangencia o eixo X, é isso? Exatamente. 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 Então, maravilha. Maravilha, você pegou a ideia. É, Muito bem. geralmente é meu trabalho. É. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque a gente sabe que isso aí vão gerar parábolas. Só que existe a possibilidade de não cruzar, né? Como eu citei agora há pouco. Isso acontece quando o delta é negativo. Se acontece o delta negativo, significa que não tem parábola? Não, tem parábola, sim. Só que ela não cruza, só isso. Então, tipo, tu vai ter isso aqui. Beleza? Uhum. Beleza. Deixa eu fazer uma coisa aqui agora. Bem, eu não quero ficar falando muito sobre a parábola antes de fazer algumas contas contigo. Então eu vou fazer. Bem, tem alguns exemplos aqui, mas eu vou fazer da minha cabeça mesmo, dane-se. Deixa eu pegar aqui, deixar aqui onde nós vamos continuar depois. E o que a gente vai fazer agora? Só fazer Bhaskara mesmo. Dá. Então, o que a gente tem que saber para Bhaskara? Que o polinômio ele sempre tem que ser igual a zero, ou seja, a gente está procurando justamente onde dá zero. Quais são os valores de x que quando tu joga na equação dá zero. E depois a gente tem o delta, que é uma fórmula que tem que decorar, não tem jeito. E depois tu tem a formulazinha do x. Eu não sei como é que vai ficar a minha memória depois de ter decorado o negócio todo do latim, agora decorar coisa de matemática. Meu Deus do céu. É muita coisa para decorar nessa vida mesmo. E a gente tá com a memória cada vez pior. Ai, ai, ai. Eu tava lendo, como é que é o nome daquele livro lá, do Lima Barreto? Policarpo Quaresma, alguma coisa assim. Eu li esses dias.
E daí lá dizia que o Policarpo queria aprender coisas para fazer coisas pro exército, assim, tipo armamento e tal. Daí, numa parte do livro dizia que a mente de uma pessoa que passou de certa idade já fica complicada de entender certas matemáticas mais complexas. Eu Hum. acho que o grande problema disso, eu fiquei refletindo, é por causa da memória, né? A gente precisa memorizar muita coisa na matemática, muitos esquemas, muitas respostas meio que decoradas, assim, padrões de resposta. Isso fica difícil depois de um tempo. É que matemática é basicamente análise e síntese. E análise e síntese são funções imaginativas. E funções imaginativas dependem de disposições corporais. Então, você vai ficando mais velho, seu cérebro fica mais rígido, né? Olha só, eu acho que é isso mesmo. Porque não é porque a pessoa. Tem muita gente muito inteligente que não entende matemática. É É, justamente porque falta essa disposição corporal, né? Da mesma forma que eu acho que para línguas também, pelo menos para falar elas, disposição corporal. Por exemplo, eu particularmente tenho dificuldade de falar inglês com o sotaque, por causa da mecânica da muscular mesmo, entende? sim. Da fala. Por isso que é melhor aprender mais jovem, porque o corpo está mais mole. Isso, E bem maleável. e o tem um. O que eu ia dizer? Acho que só filosofia mesmo é uma coisa que, quanto mais o tempo passa, melhor tu fica. Porque, assim, existem gênios da matemática com 10 anos, mas nunca vai existir um gênio da filosofia com 10 anos, entendeu? É, Precisa de uma dificilmente. certa experiência de vida, O único, até uma o, experiência único, corporal mesmo. o único que escreveu uma coisa sobre isso, que conseguiu escrever muito jovem, foi o David Hume, que escreveu um Tratado da Natureza Humana aos 19 anos. Aí, ó. Mas é o único caso. Bom, enfim, vamos ver aí. Pô, legal. O David Hume fez isso. Eu já li bastante sobre ele. Bem, O legal. David, o David Hume é a única pessoa que eu conheço da filosofia que propõe que a matemática é a posteriori e empírica. É, é uma ideia curiosa, porque na prática você precisa, no mínimo, de alguma observação para perceber certas coisas. Tudo bem, o triângulo está no teu cérebro e tu pode cogitar a existência de um triângulo e qualquer triângulo que tu cogite vai ter 180 graus a soma dos ângulos internos, mas para isso tu precisa ver um triângulo fora da tua mente, né? A princípio. O cara é empirista mesmo, hein? Porra, É, louco. ele é. Bem, então vamos lá. Agora a gente vai fazer uma equaçãozinha aqui, vamos lá. Então, x ao quadrado, eu vou fazer essa, depois tu vai fazer outra. Menos 5x mais c. Bem, isso aqui é uma parábola. É, E eu quero descobrir onde é que essa parábola cruza o eixo y, ou seja, eu quero saber onde que a equação vai dar zero. Isso aqui era para ser um y igual, né? Mas a gente não coloca esse y igual, porque quando a gente vai fazer equação quadrática, mas o Y é zero, né? o y é zero, exatamente. Tem que ser, senão não tem por que fazer Bhaskara, entendeu? Muito bem. Então agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é o A, B e C. Você já sabe o resultado de Y. Sim, então nós já sabemos, né? Exatamente. Nós Exato, estamos procurando o X para chegar nessa resposta. exato. Muito bem. O A é 1, bem, eu não falei, né? Mas o A é 1, apesar de não ter nenhum número 1 aqui, porque tem um número 1 escondido aqui. Certo? É porque x vezes 1 é x. Isso. O B é quem, então? 5. Menos 5. Sempre tem que vir um Menos 5. sinal junto. Menos 5. Isso aí. E Porque a fórmula, ela é com mais. Então, se aparecer o menos aqui, é por conta do B, que trocou o sinal na frente. Então, B é menos 5. C é 6. É muito feio ter que colocar sinal um do lado do outro assim, então a gente costuma pôr dentro de um parênteses. Isso vai ser importante na hora de jogar lá e não perder sinais. Então, delta vai ficar b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, delta é igual a 25 menos 24 é igual a 1. Pronto. sabe que o meu professor de matemática do ensino médio, ele ensinou essa equação de um jeito, ele não fazia delta, ele simplesmente colocava dentro da equação delta e a gente resolvia tudo de uma vez só. Isso fazia dava um nó na cabeça. Pois é. Eu gosto de fazer quebrado justamente por isso. Eu percebo o nó na cabeça das pessoas, daí se elas erram o delta, já escreveram tudo aquela coisa antes,
delta fica pequeno, confusão. Quanto mais amplo tiver escrito os teus números, mais interessante, menos provável de errar. Muita poluição visual não é legal. Números têm que ser escritos grandes, assim, no espaço. A gente fica treinado lá na escolinha a escrever as continhas tudo pequenininho, não explicar nada. Mas se tu pegar um livro de matemática, vai ter um monte de texto entre as contas. Então é importante escrever entre as contas. Muito bem. Eu não escrevo aqui porque eu sou preguiçoso, mas se fosse para escrever mesmo, né, um problema matemático, eventualmente a gente vai resolver problemas mais complexos, eu vou escrever. Então vamos lá. Menos b, olha só, presta atenção aqui. Menos 5. Menos com menos fica mais, beleza? Então, dessa fórmula aqui, o menos é da fórmula. E o b é negativo. Então tem que tomar cuidado com isso. Raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes 1. Só colocamos o A, B e C. Muito fácil, né? Agora, vamos lá. Menos com menos dá mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 1, qual número multiplicado por 1 dá 1, é o próprio 1. Sobre Dividido 2. por 2. Então, daqui nós vamos ter duas respostas. A resposta positiva, que é 5 mais 1. 3, então. 3. E a outra é 1,5. Não. 1,5 não. 4 dividido por 2 é 2. 2. Então, esses dois números aí são as raízes, as respostas. Ou seja, se eu pegar 2 e pegar 3 e jogar na equação, vai dar 0. São os dois pontos, x igual a 2, x igual a 3, são os pontos onde a parábola cruza o eixo x. Se eu fizesse um esboço aqui bem vagabundo, vai ficar assim. Aqui é o 2, aqui é o 3, beleza? E virada para cima. Por quê? Porque o A é positivo. O A é um positivo. Poderia ser para baixo com essas mesmas respostas. Outra coisa que eu ia falar, sim. Se você colocar, se você colocar 2 aqui, por exemplo, vai ficar o quê? 4 menos 10 mais 6. 0. 4 menos 10 mais 6 é 0. E se você fizer 3, vai dar a mesma coisa. Colocar o 3 vai dar 0 também. Então, são os valores onde a igualdade é respeitada. E aqui tem um ponto muito interessante, né? Na aula passada, a gente passou metade da aula isolando o x, para encontrar o valor do x. Aqui não dá para isolar x. Quando tu tens o polinômio completo, é impossível você conseguir isolar o x, deixar x igual a qualquer coisa, que nem nós fizemos na aula passada, né? Manipulando algebricamente, jogando o número de um lado para o outro, a gente conseguia achar o valor do x. Mas quando tu tens x ao quadrado, não dá. Quando for o polinômio completo, não dá. É quando tiver o A, B e C diferente de zero, em outras palavras. Portanto, daí teve que esse indiano, acho eu que era um indiano, desenvolver essa fórmula aí, que te dá o valor do x, exatamente. Entendeu? Só isolando não dá. E daí, até o polinômio de quarto grau tem fórmulas. Só que a fórmula de terceiro grau, vamos dizer assim, entre aspas, a Bhaskara de x ao cubo e a Bhaskara de x à quarta, são equações extremamente complexas, nem os computadores fazem direito. Então, de fórmula mesmo, de jeito de isolar x, é só até aqui, não tem mais nenhum outro. Então é bem importante entender isso. Mas que forma que descreve uma equação cúbica, por exemplo? Em vez de x ao quadrado, o maior grau vai ser ao Sim, cubo. mas isso aqui é uma parábola. O que vai ser se for um cubo? Sim, o gráfico? Que forma? O gráfico vai ser assim, ó. Assim. Vai ser tipo duas parábolas, entendeu? E com 4 também vão ser 4 parábolas. Isso, você vai ter um negócio assim, ou virado para baixo. Tá, entendi. Daí o quinto eu já não sei. Mas tem um padrão muito interessante, olha só se você repara o padrão. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. E a quantidade de curvas? A quantidade de curvas é uma, e a outra coisa é que quando o grau é ímpar, a coisa, a função, o gráfico vai do menos infinito ao mais infinito. Aqui o terceiro grau também, do menos infinito ao mais infinito.
Quando é Mas par, quando é par, não. Quando é par, ou vai só para o mais infinito. ou vai só para menos infinito. Exatamente. Então a parábola também vai só para o Como mais se pudesse infinito. existir tal coisa como menos infinito, né? Mas Oi? menos infinito é simplesmente um jeito de dizer a posição, porque menos infinito é um conceito completamente absurdo. São os valores extremos negativos. É, A exato. ideia de infinito na matemática é uma coisa que causa bastante problema também. Hum. Porque no cálculo, né, desenvolvido pelo Leibniz e pelo Newton, é o primeiro momento na matemática onde você consegue resolver isso, né? Só que dá E, infinito. Porque, né, se tu colocar na tua calculadora, ela dá pau. A calculadora não mexe direito com infinitos. Mas é só tu pensar, né? Se tu tem R$ 1 e vai dividir para a população do mundo todo, vai ficar com quase nada. Então a tendência é que ou melhor, tô misturando as coisas. Se tu tem, vamos dizer assim, olha só para mim, isso que faz muito sentido na minha cabeça, porque assim, se você tem R$ 1 e vai dividir para duas pessoas, você tem que dividir ele em dois. Se você vai dividir para menos de uma pessoa, que é uma coisa um pouco meio maluca, você vai ter que aumentar o valor. exato, eu já ia te Zero é dar um absoluto exemplo disso. nada. Se você vai dividir por nada, tem que estar infinito. Exato. Ahn, o que é bem curioso, né? Porque se a gente fala, vou dividir para ninguém, então fica aquele valor, mas não dá infinito, porque Infinito. você tem uma Coca-Cola, por exemplo, digamos, e tu tem uma Coca-Cola, então uma garrafa de Coca. Agora, se tu tem, sei lá, 4 copos, tu enche os 4 copos com a garrafinha de Coca. Beleza? Então, um virou 4, vamos dizer assim. Quando tu dividiu um por um valor que era menor que a quantidade de litros de Coca-Cola na garrafa, o valor de copos aumentou, certo? Porque o copo tem 250 ml, enquanto a garrafa lá tem 1 litro, digamos. Agora, se é um Certo? copo que não cabe, se é um copo que não cabe Coca-Cola nenhuma, a lata preenche infinitos copos. A coisa do Newton é a gente indo aos poucos, né? Agora vamos tentar dividir a Coca-Cola em gotinhas. Gotinhas de 1 micro ml lá. Tu vai ter milhões de gotinhas, certo? E Certo? assim vai. Agora pega, sei lá, uma coisa microscópica. Tu vai ter trilhões de gotinhas. E assim vai, até o ponto que você está dividindo por uma coisa tão pequena que é zero. Daí tu vai ter uma resposta infinita. Exatamente. Olha, o Newton vai tentar dar um exemplo empírico. Pois é. Coisa de físico. Deixa. E o Leibniz? O Leibniz imagina que não. É, ó, ahn, beleza, eu fiz essa. Então eu vou salvar para que tu possa olhar com bastante paciência, hein? O Leibniz é um Vou dos filósofos mais engraçados, mais loucões, assim, da história da filosofia, é o Leibniz. Ele defende umas teses, assim, muito doidas. diz uma aí. Eu gosto do Leibniz. Ele defende, por exemplo, que, bom, essa é a mais famosa, né? Defende que esse é o melhor dos mundos possíveis. É verdade, ele fala bastante isso. Ele também defende, deixa eu pensar. Isso é muito louco. Ele defende que. Ele defende que não existe matéria, né? E, 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 na verdade, as partes das coisas, as partes mínimas das coisas, são unidades imateriais. O que é uma coisa bem Os escolásticos já falavam isso também, né? Tanto é que tem um chamada. livro de mecânica quântica muito interessante do. Como eu não lembro o nome do cara agora, mas ele cita que essa ideia da quantidade que nós temos na mecânica quântica, por exemplo, os fótons, os quantos de energia, essa quantidade discreta que existe na mecânica quântica, vem da ideia dos escolásticos mesmo, de uma quantidade da matéria secunda. Os escolásticos falavam da matéria secunda, que seria meio que uma quantidade, não algo realmente existencial, material. E funciona muito bem na mecânica quântica isso e vai ao encontro do que o Leibniz falava. A metafísica aristotélica funciona bem para a mecânica quântica, em geral. Sim, é bem É interessante bem isso. estranho. Né? Essas questões de epistemologia mudaram bastante quando a gente viu que a mecânica quântica funcionava, mas ao mesmo tempo a mecânica quântica ela é bem aceita porque ela funciona na prática. De tudo que já saiu na ciência, a mecânica quântica foi a coisa mais testada e mais funcional. O que é bem curioso, porque tudo lá é probabilidade, né?
É, é. Isso gera um problema metafísico sério, mas. Bom, que eu Pois é. resolvo isso aí? Gostaria que você fizesse essa equaçãozinha de segundo grau aí, por favor. Pelo menos você não pegou uma coisa muito difícil, não. Só para aquecer, né? Esse negócio de ficar fazendo conta com um monte de número grande, não sei o que, isso talvez interesse quem queira fazer vestibular para medicina. Eu, como tô cagando para ficar resolvendo conta, porque eu não sou uma calculadora, eu sou uma pessoa. Vestibular é uma coisa complicada, né? Por mim, poderiam acabar com essa prova aí. Vestibular. O problema do vestibular é que ele não consegue eliminar os imbecis, né? Então, assim, não sei para que ele existe, então. Os macacos treinados, assim, que só decoraram a resposta e tal. Eu não sei como é que é em matemática e em física, que eu não conheço, mas eu posso afirmar com muita certeza que eu conheço pessoas que tiram 83, 84 na FUVEST, que não sabem absolutamente porra nenhuma sobre história ou filosofia. Mas acertaram as questões. Acertar as questões. Questões que talvez eu errasse. É... Esse é 14. Tá bom. Ok, vamos resolver. Vamos fazer desse jeito que é mais analítico. Existe um princípio cartesiano que diz que você tem que tentar sempre deixar as coisas mais simples possíveis para resolvê-las, né? Então, o melhor jeito de deixar as coisas mais simples possíveis é dividindo-as. Isso aí não é a guilhotina de Hume? Não, a navalha de Ockham? Não, a guilhotina de Hume é a ideia de que você não pode derivar um Ser de dever um ser dever de um ser, é dever. verdade. Mas o mais importante do Hume não é a guilhotina, é o garfo. Ah, é? Me conta, essa eu não conheço. Um pouco mais difícil de explicar, mas a ideia é que você não consegue. É que é impossível. A ideia, resumindo em termos técnicos, você não consegue fazer juízos. Não existem juízos analíticos a priori. Não existem juízos sintéticos a priori. Você não Ah, consegue sim, sim. Não, eu já li muito Mises e sobre isso. tal, já discuti bastante isso. Já. E você, 28. Ai, meu Deus, que preguiça disso aqui. Fazendo essas continhas das 56. O problema é que. É, só para resolver aqui, eu já falo. X é igual a menos B, então 9 mais um menos raiz quadrada. Você vai dar um quadrado perfeito? Vai. Nossa. Ora, é 5. Ora, o que eu fiz de errado aqui? Sobre 2. Fiz alguma coisa errada aqui. Ué. Ah, sim. É isso que eu fiz de errado. Eu sou uma anta quadrada. 81, João. 81 menos.
41 menos 56. Presta atenção, dá nisso. Deixa eu fazer de novo aqui. Tem bagunça aqui. Então, B menos 9, C 14. Então, vamos ver o alfa. É menos 9 ao quadrado, mais menos 4 vezes 1 vezes 14. 9 vezes 9 é 81. Menos 4 vezes 14, 56, né? E 80, 10. 80, menos 5, 25. Tá certo, sou. Tá faltando autoestima na minha matemática. Aí, ó. Mas tá conseguindo? Tô conseguindo, sim. Ótimo. Aí depois é menos B. Tá. Menos B mais B dá 9. Mais ou menos 5 sobre 2A sobre 2. Aí 9 menos 5 sobre 2 dá 4 sobre 2 dá 2. E 9 mais 5 sobre 2 dá 14, 7. Dá 2 e 7? Exatamente. Não. Muito bem, então você acabou de encontrar os valores onde essa parábola cruza o eixo x. Ou seja, os valores que, se você jogar na equação, vai dar zero. Ok? Tá bom. Só que tem algo bem interessante que a gente já pode avaliar, que é o seguinte. Você encontrou 2 e 7, né? Uhum. Isso aqui, isso tem muito a ver com 2 e 7, não é mesmo? Isso aqui? Essas 9 duas coisas que e eu contei. 14? Isso, 9 é 2 mais 7, 14 é 2 vezes 7. Ah, é. Então, de modo geral, quando você conseguir pensar dois números que somados dão o menos b e multiplicados dão o c, você chegou nas raízes. Essa é a técnica que a gente chama de soma e produto, beleza? Uhum. Claro que não vale a pena ficar perdendo muito tempo com ela, porque às vezes você não tem, né, dois valores, porque a equação não tem raiz, ou às vezes é um valor só. Então não vale gastar mais de 30 segundos nisso, tá? É É melhor porque, só. eu lembro que o meu professor do ensino médio, a primeira vez que ele tentou ensinar a gente a resolver isso aí foi com soma e produto. A gente ficava lá chutando o número. Pois é melhor você sempre pensar na multiplicação primeiro. Porque é muito mais difícil tu ter uma combinação que dá a multiplicação do que dá a soma. Então sempre pense na multiplicação primeiro. Mas isso é um Quais dois jeito. números que multiplicados dão 14? São poucos, é o 2 e o 7, o 1 e o 14, só isso. E as suas versões negativas também, beleza? Então, mas deixa-me só entender que isso é um jeito da gente tentar fazer coisa rápida, quando você olha e vê se você consegue tirar um resultado disso, é isso? Quando precisar fazer rápido é isso. Tá. Beleza. Então, show de bola, meu velho. Por hoje é isso. Foi bem É. legal. E nós voltamos na Exercícios, quinta. tem alguma coisa? Bem, eu vou ter que te mandar esse livro, daí eu já mando e já vai ter alguma coisa para tu ler, beleza? Tá bom. Então tá bom. A gente se fala quinta às 11, né?
511, fica bem. Abraço, valeu.